Estamos juntos com você também que acompanha o nosso programa pela Rede Excelsior de Comunicação, também pela Rádio Web Saúde no Ar e transmissão pelo Facebook, participação livre pelo 3328-7666 e também pelo 99681-3998. E nesse dia tão significativo, já parabenizando todos os professores que se encontram aqui presentes no estúdio e você também de casa ouvindo a nossa programação, nós vamos falar sobre a educação como ponte para a construção de uma sociedade saudável e próspera. E a gente tem a alegria de receber aqui nos nossos estúdios a presença do Astor Castro Pessoa, ele que é pedagogo e presidente da Academia Baiana de Educação. Bem-vindo ao Saúde no Ar, Astor. Muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ezequiel, meus companheiros de bancada. Quando disse que tinha recebido o convite de vocês para esse programa, meus companheiros fizeram questão de listar alguns assuntos que eram importantes, segundo eles, para comemorarmos o Dia do Professor. Vamos estar aqui, então, ao longo do programa, para falar cada um deles. Muito bem-vindo também, Danilo Souza, subsecretário de Educação do Estado da Bahia. Bem-vindo ao Saúde no Ar. Bom dia a todas as pessoas presentes, especialmente as nossas professoras. 80% do magistério brasileiro é feminino, então Dia das Professoras e Dia dos Professores. Muito obrigado pela oportunidade. Uma alegria também receber aqui, também para falar sobre as lutas dos professores, a importância do reconhecimento dessa categoria. O Astor também presente aqui no nosso programa de hoje. Ele que é representante do sindicato, Alisson Mustafar, coordenador geral do Sindicato dos Professores da Bahia. Bem-vindo, Alisson. Bom dia a todas as professoras e professores. O nosso abraço nesse dia especial. E estamos aqui representando, sobretudo, aqueles que trabalham no ensino privado do Estado da Bahia. E obrigado desde já pelo espaço de participação desse programa. Também professor, mas também colunista do Saúde e Cidadania, o Ezequiel Oliveira, sempre está com a gente aqui nesses momentos de debate, de mesa redonda, e sempre abre o programa com seu editorial. Bem-vindo. Educação para uma sociedade saudável e próspera. As lentes aumentadas em busca do conhecimento, em busca da razão, das causas e efeitos, das relações do desenvolvimento social. Lá está a palavra grifada, em negrito, saltando-nos ao leitor em 3D. Educação. A educação é a base do desenvolvimento cognitivo, individual e coletivo, e a falta dela traz as consequências para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Quando olhamos para o retrovisor da história, encontramos as causas de nossos índices de desenvolvimento atual. Não dá para excluirmos da equação. Somos produtos em causas e efeitos das múltiplas interações espaço-temporal. Há muitos tivemos, nos diversos processos do desenvolvimento dos últimos 500 anos, uma desigualdade educacional, onde os privilegiados tinham a melhor meritocracia, onde as raízes culturais eram sobrepostas. Esses modelos corroboraram para os hiatos sociais, a pobreza entre nós e suas consequências. Deixemos o retrovisor. O para-brisa bem limpo nos guia o caminho e o fluxo em nosso farol. Sejamos seduzidos pelos bons exemplos. À nossa frente há países que podem nos ensinar e, quem sabe, com o compartilhamento de energia, seguiremos com a maior velocidade. Vejamos o exemplo de Singapura. Um país busca formar indivíduos preparados para as demandas do século XXI. Crianças aptas a formular questões, procurar respostas e construir seu próprio conhecimento. Vejamos o exemplo da Coreia do Sul. O país busca construir uma base sólida a partir da educação básica. Professores que são altamente capacitados, tem plano de carreira em regime de exclusividade e altos salários na educação básica. Como resultado, 93% dos jovens sul-coreanos terminam o ensino médio no tempo correto e o índice da evasão é praticamente inexistente. Vejamos o exemplo da Finlândia, um país que tem política de bem-estar social que funciona e dá exemplos. Nos anos 70, uma reforma implantou o ensino gratuito e universal e lançou as bases da formação de uma mão de obra qualificada, tendo como objetivo formar estudantes competentes e cidadãos capazes de cuidar de si mesmo e dos outros,
Os valores do bem comum é trabalhado bem cedo nas escolas. Ninguém pode deixar o outro para trás. Os professores têm lugar de destaque na sociedade finlandesa. A carreira é valorizada. Hoje exporta o modelo fazendo fortunas e ostentando os melhores índices sociais de felicidade e menor índice de corrupção. É com a educação que prevenimos as doenças sociais. É com a educação que prosperamos. É com a educação que entendemos o que é vida plena. Essa lupa chamada internet pode ser usada muitas vezes para ressignificar, planejar e ir adiante com a velocidade que quisermos. Para a evolução ser sistêmica, é precisa cadeia de união superpartidária, governo, empresários, sociedade civil, imprensa, sindicatos, escolas, professores, alunos. Juntos, em uma agenda positiva, construiremos uma sociedade saudável e próspera, a partir da educação de alto padrão. Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia, Astor Pessoa. Bom dia, Alisson Mustafa. E bom dia, Danilo Souza. Paz e luz para todos. Vamos abrir essa mesa redonda com a seguinte pergunta para a mesa. Que caminho vamos traçar na educação para que realmente construirmos uma sociedade saudável e próspera? Que caminhos são esses? Como disse antes, a Academia Baiana de Educação, quando comuniquei o convite que recebi da Excelsior, mais especificamente de Ezequiel e Patrícia, escreveram para mim o que gostariam de ouvir sobre o professor no seu dia. Então, escreveram: valorização dos profissionais da educação, garantir a formação inicial e continuada dos professores de educação infantil, de ensino fundamental e médio e de educação superior. Providenciar um novo estatuto do magistério e plano de carreiras para os profissionais de educação. Remuneração igual aos profissionais de outras áreas e os diversos níveis de formação. Dignas condições de trabalho. Garantir a oferta de bolsas de estudo para a graduação e pós-graduação do professor, do administrador, do orientador, do supervisor educacional. Ampliar as equipes de profissionais de educação para atender a demanda do processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Prevenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação. Disseminar o uso de tecnologias e conteúdos multimediáticos, garantindo formação específica para esse fim. Eu fiz questão de enunciar aqui, porque esta é a palavra não específica do presidente da Academia Baiana de Educação, mas de um grande grupo de acadêmicos e acadêmicas que participaram da última reunião. Muito bem, muito bem. São tópicos importantes que nos inquietam. Será que estamos longe, no caminho, próximos disso, secretário? Como é que nós podemos entender, também respondendo a pergunta de Ezequiel, quais os caminhos para construir efetivamente uma sociedade mais humana, mais saudável e próspera a partir da educação? Bem, veja bem, a partir de 96, com a nova LDB, inspirada por Darcy Ribeiro, inspirado pelo bom baiano Anísio Teixeira, nós fomos construindo no Brasil um conjunto de ações para pensar um sistema nacional de educação, que efetivamente ainda não temos, mas é o sonho de todos nós. Ainda assim, estados e municípios, muitos, construíram seus sistemas de educação. Esses sistemas devem prever, obviamente, investimento, uma boa gestão e um projeto de educação que contempla a ideia de um currículo para o futuro, para o desenvolvimento, para as tecnologias, para essa quadra que a humanidade atravessa, que é bem diferente de tempos anteriores. Então isso, nós não podemos deixar de reconhecer que o Brasil avançou nesses quesitos. Nós já não temos mais o pior dos salários dos profissionais no mesmo nível. Estamos próximos daquilo que o Plano Nacional de Educação define, que nós temos que receber na entrada, no início de carreira, pelo menos a média salarial dos profissionais de nível superior.
Na maioria o próprio piso nacional reflete um pouco essa realidade, ele se aproxima desse valor. Obviamente que ainda é insuficiente e o profissional precisa ser ainda melhor remunerado. Nós tivemos conquistas importantes e agora estamos atravessando essa discussão do currículo, que, a meu ver, é um ponto central para o desenvolvimento de um projeto de educação com futuro. E, por fim, são muitos desafios. Hoje, o debate econômico me parece um pouco equivocado. As pessoas perguntam por que este país não cresce como deveria crescer. Talvez a resposta esteja no investimento estratégico em educação, que não chegou no volume e na qualidade necessária. Mas os avanços são extraordinários em todas as áreas. É possível, é preciso reconhecer isso. Tem muito o que fazer, mas muito foi feito. Eu poderia destacar, por exemplo, a Bahia é o estado que tinha há 10 anos um dos índices de analfabetismo mais preocupantes da América Latina. Em mais ou menos 10 anos conseguiu alfabetizar um volume expressivo de pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas entrar no processo de alfabetização. Agora é preciso garantir para que elas possam continuar o seu processo de escolarização com qualidade. Esse é um grande desafio, dentre outros que nós teríamos que, talvez, demorar muito tempo a comentar cada um deles. Bom, então, posto esse debate, né, do como a educação pode ser um elemento de construção de uma sociedade mais saudável, eu que milito na área da educação no setor privado e preciso falar, obviamente, desse lugar, para além de uma compreensão, obviamente, mais ampla da ideia de educação, nós temos uma educação que ela precisa ser repensada e se afastar, porque ela hoje muito perigosamente se aproxima disso, ou já está nisso, na ideia de mercantilização da educação. A educação não pode ser tratada como mercadoria, e aqueles que fazem parte do fazer da educação não podem ser pensados como aqueles que estão apenas como parte de uma engrenagem em que esse produto educação é oferecido a alguém que está disposto a comprar esse produto. A educação ela tem que ser pensada no sentido mais amplo e global de formação mesmo da sociedade. A gente cansa de ouvir no Brasil um lugar comum, e é obviamente um lugar comum correto, de que sem educação e sem investimento em educação a gente não vai transformar a nossa realidade social nos seus mais diversos âmbitos, nos seus mais diversos níveis. Isso é uma verdade, mas isso precisa ser uma verdade que seja incorporada para além do discurso, trazida para uma prática. A educação precisa estar no debate cotidiano da sociedade brasileira, mas num debate cotidiano no sentido de construir de fato uma educação que seja inclusiva, que seja uma educação que efetivamente abrace a tecnologia, mas que não se torne refém da tecnologia, e uma educação que, sobretudo, traga protagonismo para os dois agentes fundamentais dela. O estudante, o aluno, esse é o agente fundamental da educação, é a razão de ser da educação, e na outra ponta, por óbvio, o professor, que é aquele que está ali dedicando o seu fazer, os seus saberes, a fazer com que este aluno, a colaborar para que esse aluno se desenvolva. Se nós cuidarmos destas relações entre professores e alunos e garantirmos o provimento necessário para que ela seja cada vez mais frutífera, cuidando de tudo aquilo que é necessário para que isto aconteça, eu acho que a gente consegue dar um passo bastante significativo na melhoria da educação e, obviamente, como efeito disto, da melhoria da sociedade como um todo, nos seus índices, seja na economia, seja nos seus índices de bem-estar. Então, isso para a gente é o fundamental. Bem, a impressão que é, quando a gente olha as informações sociais, via pobreza, via violência, via o narcotráfico, via essas coisas. Eu não gosto nem de falar das palavras negativas, mas, infelizmente, nesse momento a gente precisa fazer uma análise mais imparcial. Eu acredito, quando eu olho isso, e vejo, infelizmente, com a internet
a gente observa de uma forma mais clara que o nosso modelo de desenvolvimento, ele fracassou. E não sou eu só que estou dizendo isso, não. Muita gente está começando a dizer isso. O modelo de desenvolvimento, onde que 2/3 da população está na pobreza, ele fracassou. O modelo de desenvolvimento, onde a escola e no seu entorno eu tenho muitas pessoas doentes, eu tenho problemas de saneamento, eu tenho problemas de pobreza, a escola fracassou. Porque o conhecimento, ele é a luz de tudo isso. Então, quando a gente olha, quando eu trouxe esses 3 exemplos, são os principais que estão no topo do mundo, eles tiveram coragem de fazer projetos e planos estratégicos de décadas. Não se resolve um problema, como o subsecretário coloca aqui, que o Brasil ele já está começando a avançar, é verdade, a gente tem que observar isso. Avançou em muitas frentes, mas a impressão que nos dá é que a sociedade como um todo, ela não está muito preocupada em fazer algo sistêmico, com plano, com projeto, e que a educação seja o cerne do desenvolvimento e da erradicação da pobreza. Parece que está todo mundo na sua zona de conforto, no salve-se quem puder, e os empresários de um lado, o desenvolvimento do outro, o sistema financeiro de um e tudo, e a pobreza e os problemas sociais reverberando em todos nós. Porque dizer para mim, por exemplo, que somente a periferia que está sofrendo com o narcotráfico e com a milícia é história, porque no final das contas, quem está no alta ponta, na classe média, consumindo a droga, a família está inquieta. A família está internando esse elemento da família. Então, a nossa sociedade, ela precisa parar de verdade, colocar sobre a mesa o que a gente está fazendo nesse programa, trazendo o governo, trazendo a representação sindical, trazendo a representação da sociedade civil e dizer, vamos parar para resolver, porque não dá para a gente caminhar mais. E assim, ainda na sexta-feira, a gente aqui abordou a questão da criança e eu coloquei um artigo, salve as crianças, porque veja, o que já está sedimentado em mim, os meus hábitos, refazer esses hábitos são mais difíceis. Agora, ensinar isso para as crianças desde cedo, que o refrigerante faz mal, ensinar desde cedo a criança que existem formas de educação, faltou agora a palavra, educação e desenvolvimento humano, educação e desenvolvimento humano, tudo isso que pode ressignificar e essa criança ela ser um adulto mais saudável. Então a escola é a ponta, porque inclusive a própria família hoje já tem vários problemas. Então a gente precisa enfrentar isso com muita humanidade e amor. Eu visitei uma pequena cidade brasileira e visitei uma creche e a criança que recebia todos nós dizia o seguinte para cada um de nós, pessoas da educação, professores, profissionais, olha, se você lavar suas mãos tantas vezes por dia com sabão, você vai eliminar 80% das doenças. Você sabia disso? A criança de 4 anos. Eu digo, eu não sabia, então daqui para frente eu vou fazer isso. E tem uma expressão muito popular que a gente ouve as pessoas dizendo, eu sou pobre materialmente, mas não sou pobre de espírito. O que isso tende a nos revelar quando você relaciona isso com os países que desenvolveram um bom sistema de educação? A Finlândia aplica muito mais recursos na educação básica na pré-escola, principalmente aos 4 e 5 anos, do que proporcionalmente nos outros níveis de ensino. Explica-se, quando você investe $1 ou €1 em pré-escola, a taxa de retorno para a economia, para o desenvolvimento da comunidade como um todo, é de cerca de 15%, calculado na avaliação dos economistas, porque eu não estou trazendo o debate só para o âmbito da economia. Se você investe o mesmo €1 em ensino superior, a taxa de retorno é inferior a 3%. Ou seja, o segredo de sistemas educacionais robustos, de romper com a chamada pobreza cultural, para fazer o enfrentamento da pobreza material, começa na infância, na pré-escola. Se nós construímos isso, por isso eu considero esse um dos grandes avanços também da última década no Brasil como um todo. As redes municipais avançaram muito e estão próximas de cumprir a universalização do atendimento em pré-escola. Isso o resultado disso tudo, nós vamos, ao longo das próximas décadas, receber em termos de efetivo desenvolvimento do sistema de educação. Porque se você alfabetiza muito cedo, você quebra aquele ciclo de fracasso escolar, de repetência, de reprovação, de analfabetismo funcional que nós verificamos nas séries
posteriores no ensino médio e na educação, no ensino fundamental. Só trazendo aqui também algumas participações dos ouvintes e informar também que eles podem participar pelo telefone 3328-7666. Mas tem uma fala aqui da professora, que também, Xará Patrícia, ela fala o seguinte: é professora da escola estadual, já aposentada, mas pergunta o que vocês acham dos professores terem também uma assistência psicológica, considerando que eles lidam com a violência, com conflitos familiares, e o ambiente escolar, ela falava antes, deixou de ser só um ambiente educacional, mas hoje é também um espaço de muita hostilidade, de muitos desafios. Como que oferecer tanto na rede pública quanto na rede privada apoio psicológico para os professores. Eu vou tomar aqui a palavra porque esse tem sido um tema muito caro à educação e um tema muito caro ao próprio sindicato que lida diretamente com isto. Primeiro, do ponto de vista de políticas públicas, nós tivemos agora nos últimos dias um veto presidencial justamente a um projeto que trazia a inclusão de profissionais da área de psicologia e de serviço social nas escolas. E isso, primeiramente, para a rede pública, mas a gente tinha esperança de que a rede privada pudesse incorporar isso, embora muito hoje na rede privada haja nesse sentido. Mas nós temos, de fato, uma educação, porque uma sociedade, na verdade, onde o adoecimento está muito presente. E, sobretudo, as questões de ordem psicológica, tanto nos alunos, tanto nos nossos estudantes, quanto nos profissionais de educação. Nós temos dados, por exemplo, que dão conta de alguns municípios e estados que vêm fazendo levantamento com relação a isso. Um último dado que a gente tem contato é da agora, do ano de 2019, no município do Rio de Janeiro, em que a cada 3 horas um professor pede afastamento por conta de doenças psicológicas ou psíquicas. Há um adoecimento muito grande, porque há uma pressão muito grande sobre o fazer do professor, e o professor está na ponta do sistema, lidando diretamente com este estudante, lidando muitas vezes diretamente com a família, lidando com os problemas da sociedade, lidando com as suas frustrações, com aquilo que ele projeta para a sua carreira, projeta para o seu fazer, mas que ele não encontra exatamente a resposta para isto na estrutura que lhe é oferecida, com uma pressão muito grande exercida pela família. Aí eu falo especialmente do professor da rede privada, a pressão exercida pelos empresários de educação, bem como pelas famílias que estão dentro da escola, não como parceiras, mas como instrumentos de pressão, causando danos e adoecimento aos professores. Que nós queremos a família na escola, isso é indubitável. A gente quer a família na escola. O que não pode haver é uma família que está dentro da escola como um elemento de exercício de pressão sobre o profissional da educação, e isso nós temos visto especialmente na rede privada. Então é de fato um tema que a gente também precisa se debruçar nessa nova compreensão necessária sobre o que é educação. O foco no aluno e o foco no educador, ele é essencial. Tanto o aluno quanto o educador, porque a sociedade tem estado assim, tem passado por um problema de adoecimento que é grave, que é constante, que é presente, que são muitos os afastamentos aqui na rede privada de ensino no estado da Bahia, são muitos já os afastamentos, os pedidos de afastamento em virtude de doenças psicológicas e psíquicas que têm atingido os professores. Só uma última informação quanto a isso: nós tínhamos cerca de 10, 15 anos atrás um volume grande de pedido de afastamento por doenças motoras, por questões motoras, problemas de ombro, de braço, de punho, de coluna, de joelho. Hoje o número maior de afastamentos que nós temos não é por conta das doenças motoras, é por conta das doenças psicológicas. Isso é grave, isso precisa ser pensado por todos nós. Muito bem. Desculpe, foi por isso que soou muito bem nos meus ouvidos a proposta da academia de se cuidar da prevenção no atendimento à saúde. Sim. Né? A saúde física, a saúde mental e emocional dos profissionais de educação. Eu li alguma coisa esta semana, não me lembro exatamente aonde, uma afirmação de que estávamos educando para o passado. Nós não estamos educando para o futuro, estamos educando para o passado. Os meus professores, os que ainda estão na regência,
ensinam exatamente igual ao tempo em que eu fui educado. Não há mudança, nem com a chegada da tecnologia não há mudança, porque as escolas não dispõem de parque tecnológico, de um modo geral. E isso a gente fala de um modo geral. É possível que tenhamos alguma ilha, algum hiato nesse particular. Então eu fiquei preocupado com o que vi, mas achei que tinha muito a ver. Sim, Nós sim. estamos educando para o passado. Acabou. O futuro que está aqui, agora, Perfeitamente. não está sendo contemplado. Isso é uma preocupação enorme para todos nós da educação. E a gente ouve falar em construção de escolas, em recuperação de escolas, em criação de novos parques físicos, que exige muito dinheiro da educação. Mas a gente não ouve falar na melhoria da qualidade da educação, no seu aspecto principal, que é a melhoria da qualidade do professor. Enquanto não houver melhoria da qualidade do professor, não haverá melhoria da qualidade do ensino e da educação, sem dúvida nenhuma. Os professores estão com a formação que receberam, não recebem educação continuada, e aí eu me preocupo com o dizer de que nós estamos educando para o passado. Vou pegar essa sua deixa, estou colocar também mais uma colocação aqui da ouvinte Vera Lúcia, que aí talvez seja mais dirigida aqui ao nosso subsecretário de Educação, quando ela diz por que as escolas da Bahia têm baixo índice de rendimento nas avaliações de educação básica. Talvez ela se refira aí ao sistema SAEB, e quando já apareceu na Bahia antes, eu quero saber inclusive agora os dados mais recentes, figurando entre os estados da federação, com a pontuação muito baixa, sobretudo em português e matemática, subsecretário. Aí a pergunta da Vera, seria uma questão do professor, do aluno, do currículo, do sistema, ou um pouco de tudo isso junto que impacta nesses resultados? Acredito que é um pouco de tudo junto, mas o currículo da educação básica, especialmente do ensino médio no Brasil, ele passa nesse momento por um processo de mudança, discussão sobre a nova base nacional comum curricular. Porque é o currículo que nós recebemos da época do regime militar, que foi um currículo pensado para a classe média colocar os seus filhos na universidade. Então ele não serve à grande massa da população brasileira. Não é um currículo, por exemplo, como tem os países europeus, os outros vizinhos latino-americanos. Então esse é um erro crasso. Repensar esse currículo onde os professores leiloam os seus horários de aula, 30 minutos, 60 minutos, 40 minutos com os alunos, insuficiente para articular projetos compartilhados, interdisciplinares, isso não leva o estudante para lugar nenhum. E há pouca ênfase naquilo que é básico, nas ferramentas da linguagem, a língua portuguesa e a matemática, que são os dois elementos fundamentais. A Bahia não tem o pior índice do ponto de vista de proficiência. Nós estamos realmente não estamos entre os melhores. Mas o nosso IDEB, no padrão que está, se deve muito ao processo de reprovação. Há uma crença de que reprovar excessivamente vai produzir qualidade. Isso não é verdade. Assim como aprovar por aprovar não resulta em qualidade, reprovar por reprovar não resulta em qualidade. Então eu diria que mexer no currículo é fundamental. Construir sistema sólido de avaliação. A Bahia é pioneira no Brasil. Desde 2007 construiu um sistema próprio de avaliação. É bem verdade que esse sistema não teve uma continuidade, né, como deveria, mas ele foi retomado com mais vigor agora. Nós estamos, por exemplo, monitorando a cada bimestre, de maneira, numa avaliação externa, a qualidade do ensino de língua portuguesa e matemática, mobilizando os estudantes também nesse esforço, para que eles ajudem os seus pais a avançar, porque principalmente o ensino médio é um lugar da autonomia, é um lugar do protagonismo, é um lugar da crença de que o estudante ele é um sujeito importante do processo de aprendizagem. Então ele tem que ser um aliado do professor, não precisa ser alguém que nos traz problemas. A juventude não pode ser para nós um problema. Então esse ponto é importante. E se fizermos esse monitoramento contínuo, nós poderemos verificar com o tempo, antes que aconteça a malfadada reprovação, corrigir os rumos e ensinar as crianças e os jovens naquilo que eles precisam mais urgentemente. Afinal de contas, a escola ela foi pensada como instrumento de promoção do ensino, da aprendizagem, não da aprovação ou da reprovação.
Eu acho que essa semana é uma semana muito decisiva. Nós vamos agora entrar no sistema, estamos mobilizando todos os estudantes, todas as famílias, todos os educadores da Bahia, das redes estadual e municipais, para a prova do SAEB. É uma prova importantíssima que vai, a avaliação, o dado dessa prova vai compor o indicador do IDEB. Nós estamos fazendo um esforço enorme, sensibilizando a todos para participar. A Bahia precisa ter 80% de comparecimento nessa prova. São os estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental, do 3º ano do ensino médio e do 4º ano do ensino profissional. Eles precisam fazer a prova para que nós tenhamos inclusive a nota e possamos continuar avaliando. Agora, antes nós ficávamos nessa expectativa da prova SAEB a cada 2 anos. Hoje o sistema está sendo feito, eu diria, quase que mensal, para avaliar a qualidade do IDEB a cada ano. Nesse ano 2019, 20, 21, 22, estaremos bem vigilantes. Já por conta do nosso tempo, já aproveito para agradecer então a presença aqui do nosso subsecretário Danilo Souza no programa Saúde no Ar de hoje, e deixe aí então a sua mensagem aos professores da rede que te escutam nesse momento. Bem, eu acho que a mensagem é uma mensagem de esperança. Ontem eu vi um dado de uma pesquisa sobre a visão que os professores têm sobre a profissão, e eu achei interessante o dado de que 74% dos professores no Brasil gostam do que fazem. Então isso para nós é um elemento muito positivo. Nós sabemos que os professores e as professoras gostam do que fazem. Acho que um outro dado é que os governos estão cada vez mais pressionados e cada vez mais cobrados. Isso é outro dado importante. Então nós vamos ter que dar mais respostas. E por último, a sociedade começa a despertar que a educação é o bem mais estratégico para o desenvolvimento com qualidade. Então acho que esses 3 elementos para nós nos faz, digamos assim, ter mais esperança nesse Dia dos Professores. Feliz Dia dos Professores para todos nós. Muito obrigada. Antes também de ouvirmos o Alisson, tem o Claudilson. Pode falar rapidamente, está na ponta da linha ainda, Jeová? Se for muito rápido, dá para ouvir. Então esse nosso ouvinte, então o Zé Givaldo está na linha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer, dar os parabéns ao professor, né? Hoje é dia dele. Obrigada, Claudilson, pela sua... Abençoando aí que a educação vai ser melhor ainda. Com certeza. Com a ajuda de todos e a participação de todos, né? Obrigada pela sua participação. Zé Givaldo também está na linha? Não, caiu. Bom dia, Zé Givaldo. O arco-íris tem sua beleza formada pela sua cor. Hoje eu bato palma para todos os professores que são os educadores. Salve, salve a Bahia no Dia do Professor. Obrigada, Zé. Foi com livro, né? E foi com livro e professor que eu aprendi a ler. Como professor eu escrevo sempre minhas lindas histórias com papel e a caneta na mão. O professor é a camisa 10, que forma a beleza da educação. Valeu, Zé Givaldo, obrigada. Obrigada também, queremos agradecer então as considerações finais do Alisson, que esteve aqui presente. Obrigada pela presença, Alisson. Obrigado a vocês pelo convite e deixar mais uma vez o nosso abraço aqui do Sindicato dos Professores a todas aquelas e todos aqueles que fazem a educação no seu cotidiano, que pensam a educação, que acreditam na educação e que emprestam os seus talentos e os seus saberes nesse processo de desenvolvimento social, nesse processo de desenvolvimento humano, que a educação é tão fundamental nele. Então, o nosso abraço do SIM para todas as professoras e professores da Bahia e do Brasil. Que a educação esteja sempre na pauta do dia. Muito obrigada, então, Astor Pessoa, pedagogo, presidente da Academia Baiana de Educação, pela presença aqui no programa Saúde no Ar de hoje. Muito obrigado a vocês, aos meus companheiros de bancada, e dizer que os professores estão de parabéns, mas eu desejo muito que a melhoria da qualidade do ensino dos professores e a remuneração dos professores seja maior. Obrigada. Ezequiel, suas considerações finais, rapidamente, estamos nos minutos finais do programa. A única palavra de gratidão, Patrícia, pelo processo de ensinar e aprender. Eu, como professor, eu ensino e aprendo a cada dia com os meus alunos, com minha família, com a bancada dessa. É um processo. O processo de ensinar e aprender a cada dia faz a gente evoluir. Então, gratidão e paz e luz para todos.
Muito obrigada a todos que fizeram o programa. Saúde no Ar de hoje, aos nossos convidados, também aos nossos ouvintes, toda a nossa equipe de produção, Jeová na operação de áudio. Saúde no Ar de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às 9. Feliz Dia dos Professores e até lá.